Olá, paz do Senhor, tudo bem? Já estamos aqui no quarto dia, certo? Na quarta dica das 5 dicas para melhorar o som da sua igreja até o próximo domingo. E esta quarta dica que eu vou falar para você, que seja operador de som, técnico de áudio, pastor, cantor, pregador, é sobre a capacitação, certo? Normalmente, quem entende mais de som são aqueles que estão ali diretamente com os equipamentos de áudio, né? Então, assim, é o técnico de áudio, é o operador de som, às vezes até o músico também, mas às vezes eu me deparo com alguns músicos que não entendem de som. Não entendem como funciona a emissão sonora do instrumento. A captação, ainda, sabe que precisa de possivelmente ali uma caixa de som boa, né, que tem ali um parâmetro específico para o instrumento. Por exemplo, guitarra, uma caixa de som que seja específica para o uso da guitarra. Então é um instrumento bem diferente assim dos outros. O que é que eu quero dizer com isso? A guitarra trabalha ali na faixa do médio, né? Então ali de médio grave a médio agudo é um instrumento que precisa de um cuidado bem específico nessa faixa de frequência. Diferentemente do baixo, que a gente sabe que o baixo é grave, né? Do violão, que tem ali um corpo bem parecido com o do teclado, tem agudos, médios e graves. Então, vamos dizer assim que qualquer caixa de som toca bem o som de um violão. Qualquer caixa de som toca bem o som do teclado. Qualquer caixa de som toca bem o som de um baixo. Já não tanto, né? Porque é um grave, é um instrumento ali que precisa de alto-falantes maiores, específicos, mais bem criados para emitir aquela baixa frequência. Já não é qualquer caixa que serve para guitarra. Então é importante que o músico entenda da emissão sonora, não apenas da captação, mas da emissão sonora, a propagação daquela caixa de som, né? Do fone de ouvido, né? Qual é o fone de ouvido ideal para o uso do instrumento, independente de qual seja o instrumento. Existem fones de ouvido específicos, assim como existem caixas de som específicas. Existe aquele fone que toca tudo, e existe aquele fone que toca melhor aquele instrumento. E não somente falando dos músicos, né, que precisam entender bem sobre as caixas de som, sobre a captação e sobre a emissão sonora dos seus instrumentos, né, sobre timbre e sonorização, mas também aqueles que utilizam o microfone, né, os cantores, os pregadores, os pastores, aqueles que se utilizam dessa ferramenta chamada microfone, como funcionam as suas especificações técnicas, né, dados ali dos microfones, da parte de polaridade, nível de pressão sonora que eles suportam, né? Então, assim, é muito importante também o cantor, o pastor, o pregador entender de som, né? O quanto o microfone precisa estar perto da boca para poder captar bem e captar menos o ambiente, evitar microfonias, porque vai precisar aumentar mais o volume porque o microfone está distante. Então aproxima o microfone e não precisa aumentar tanto o volume. Se fica mais próximo do retorno, mais distante, se o retorno está mais longe ou mais perto, o nível de volume desse retorno e até na frente do PA, né? Na frente do som do público, se em algum momento precisar descer ali para poder ministrar uma oração, né? Alguma palavra específica com o público ali embaixo. E logo, outro detalhe também que eu venho falar é que todos aqueles que têm acesso as ferramentas do equipamento de som, seja um instrumento, seja um microfone, seja uma consola de mixagem, né, a mesa de som, popularmente dita, é importante também conhecer como esses equipamentos funcionam, né? Como funciona a mesa de som, como funciona a caixa de som, como funciona a questão elétrica. Só para você ter uma ideia, chegou um momento em que eu estava realizando um trabalho em uma igreja e o meu pastor me ligou. Irmão Maílson, avisaram de uma reunião que teria hoje? Aí eu falei, não, pastor, não falaram. Então, como é que eu faço para utilizar o som da igreja? Você poderia vir aqui ligar ou eu tenho alguma forma fácil que eu possa acionar o sistema? E simplesmente eu ensinei a ele ali no momento, né? A gente não tinha tido uma oportunidade antes de passar essa informação para ele, mas ali em 5 minutos ele conseguiu acionar o sistema de som e fazer a reunião, né? Não precisou operar o som, simplesmente ele ligou o sistema de som, conectou o microfone naquele canal correto, pegou os microfones sem fio que já estavam conectados nos canais, acionou os canais e tudo funcionou. Ligou 2 disjuntores, o da House Mix, acionou o das caixas de som, conectou os microfones nos cabos que já estavam ali marcados, o cabo marcado, lá na mesa de som, o canal marcado com o número do cabo, e simplesmente ele ligou e tem lá microfone sem fio pastor, microfone sem fio preto, microfone sem fio branco. E ele foi ligando esses canais e liberou os canais. Ele não precisou mixar, ele não precisou equalizar, ajustar o ganho, porque já estava pré-pronto. Certo? A cena estava pronta, né? Teve até um vídeo meu aí que viralizou ano passado, mais de 2 milhões de visualizações falando, não desfaça a cena, certo? No caso, eu estou falando de mesa analógica, certo? A mesa que eu opero na minha igreja aqui é analógico.
Então, a mesa que eu estava operando no dia do vídeo, ano passado, também é analógica. E acontece muito das pessoas mexerem ali, pessoas que não sabem, que não têm o mínimo de capacitação, de que precisa entender de como eu ligo o sistema e como eu posso acionar o sistema sem precisar mexer no achismo. Ah, eu acho que é aqui. Ah, eu acho que é aqui. Ah, será que é aqui? Então é muito importante vamos dizer assim, o operador de som mor da igreja, ele passar ali um conhecimento para uma equipe que tenha pelo menos uma pessoa a cada culto, para que tanto esse operador de som principal possa também cultuar, né, em algum momento do culto, que ele não fique só preso ali ao sistema de som, senão ele pode até ficar fraco espiritualmente. Eu conheço operadores de som que eles não cultuam, eles só trabalham, ele fica focado ali, e aperrei aqui, é uma dificuldade ali, mandaram ali, pediram ali, e quando termina o culto ele está frio. Ele não conseguiu cultuar, não conseguiu se encher da presença de Deus ali. Então, todos os cultos ele quer estar daquela forma, isso é muito perigoso. É importante termos, sim, uma equipe capacitada, mesmo com o básico, ligar os equipamentos e ligar ali os canais, colocar os microfones nos cabos, os instrumentos nos cabos, e vai tudo funcionar, porque é o mesmo instrumento, é o mesmo microfone, é o mesmo sistema. Ah, muda as pessoas. Sim, aumenta um pouco para quem fala baixo, baixa um pouco para quem fala alto, certo? Pelo menos isso. Ah, mas porque está sem brilho. Vai mexer aonde? Como é que eu coloco mais brilho, né? O agudo, aquela faixa da alta frequência. Então, o mínimo necessário da capacitação para todos aqueles usuários do sistema de som, sejam os operadores de som da equipe, seja os ministros, do porteiro ao pastor, precisa entender o mínimo de como pelo menos ligar o sistema de som, né? Se não tiver uma caixinha amplificada ali perto, uma caixa ativa que possa conectar o microfone, até isso eles precisam saber, conectar um Bluetooth para passar um vídeo, uma música, alguma coisa, né? As próprias irmãs, as regentes, os regentes dos conjuntos precisam saber o mínimo, não é apenas da caixa amplificada, que seria o ideal, o básico para o ensaio, mas se em algum momento precisar ligar um som da igreja, saber como ligar da melhor forma possível para não vir a danificar o equipamento. Então, gente, esse vídeo é especificamente falando sobre capacitação. Não é só um que sabe mexer no som e a igreja tem que ficar presa a ele e só depender dele para mexer no som, porque o som não é dele, o som é da igreja, certo? Tem uns que se apossam no sistema de som e dizem: ninguém mexe, eu vou levar o computador porque não pode mexer, eu vou trancar aqui e vou levar a chave comigo. Gente, pelo amor de Deus, isso não é normal, certo? Normal é eu capacitar pessoas e conversar com o pastor. Pastor, essas pessoas são as responsáveis, certo? Eu vou deixar aqui a chave aqui na portaria da igreja, eles vão ligar, tem uma escala, cada um vai mexer em um dia. Ah, queimou um microfone, deu problema na mesa, foi com quem? Ah, foi no dia tal que tal pessoa estava, então vem aqui, o que é que aconteceu? Não, é porque eu liguei e não funcionou, então vamos resolver? Então diga que aconteceu isso. Então, gente, gestão organizacional da equipe, para o som não ficar o quê? Léo, simplesmente vem alguém ali, mexe no sistema de som, porque a mesa está lá altamente disponível, a House Mix ali está aberta lá, altamente disponível para ter o acesso, e está ali a mesa altamente disponível para qualquer pessoa mexer, até uma criança mexer na mesa de som e causar um problema, e amanhã, no dia do culto, não ter um som. Por quê? Porque alguém mexeu, porque alguém isso, alguém aquilo. Então, gente, não é apenas uma questão de, mas porque o pastor, gente, o pastor tem muita coisa para lembrar, muita coisa para fazer. Então, assim, a gente não pode colocar tudo em culpa no pastor, nem tudo é culpa no operador. Mas a gente precisa ter uma gestão. Saber quem é um responsável, daquele responsável capacitar uma equipe, aquela equipe ter uma escala, e quando precisar, capacitar mais alguém, ou um porteiro, ou um pastor, ou um obreiro, um diácono, ou uma irmã da regente do conjunto, para que todos tenham um alinhamento, o mínimo necessário para que a obra de Deus não pereça. Amém? Então, até o vídeo de amanhã. Deus abençoe. Capacitação.